E aí, pessoal, tudo bem? Professor Leonardo Maica aqui, professor de filosofia da sede Santa Felicidade, né? A gente vai estar corrigindo aí uma série de exercícios da aula 8, né? Da apostila do volume 2, né? Iniciando mais uma etapa e, e digo para vocês, vai começar a dificultar um pouco os pensamentos filosóficos apresentados, mas não se assustem, né? A equipe de professores de filosofia está aqui para ajudar vocês, tá bom, pessoal? Então, assim, né? Antes, né, da gente começar tudo isso, eu sei que vocês tiveram uma aula já sobre isso, sobre o racionalismo, e também sobre empirismo, mas algumas questões ali eu vi que a necessidade de a gente é, tratar, né, de uma forma bem rápida, bem resumida, e apresentar para vocês uma breve revisão, né, para vocês poderem responder essas questões de uma forma mais simples, né, e de uma forma mais objetiva, né, que é o que a gente vem fazendo aí nas últimas aulas, né. Então, sem mais delongas, né, para o vídeo não ficar grande, né, para a aula não ficar grande, vamos começar isso, né. Então eu vou apresentar minha tela, espero que dessa vez não tenha nenhum problema, né, porque na última aula vocês viram que travou tudo, mas espero que vocês consigam me acompanhar, né. Então vamos lá. Então tá, galera, é para vocês estarem vendo minha tela agora. Isso. Então vamos lá, né. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês que a gente vai ter que dar uma olhada no método cartesiano, né, que vai estar permeando todas essas atividades desse volume. E por esse motivo, né, eu achei de importância a gente dar uma revisada rápida, né. Então, eu vou dar uma lida para vocês, né, vocês podem pausar essa parte aí, anotar, que isso é bem importante ali para a questão Descartes no seu método, né. O método cartesiano, por si só, ele é um passo a passo, né, pessoal, que Descartes criou, né, para poder empreender uma pesquisa sobre as coisas. Resumidamente, né, e sucintamente é isso. Seria um padrão, né, um tutorial de como você investigar as coisas para chegar a uma verdade. Então, ali, ó, criado por René Descartes, consiste na realização de 4 tarefas básicas: verificar, analisar, sintetizar e enumerar, né? Para não ficar muito longo, eu deixo na tela para vocês isso daí. Vocês pausam, dá uma lida ali, dá uma frisada bem nisso daí, anotem, e eu já vou passar para a segunda parte, porque isso daí já foi dado, né? Mas eu gosto de revisar e dar essa parte para vocês, para ficar mais fácil, né? E a segunda parte, né? Também sugiro vocês pausarem para ler comigo isso daqui. E não vou ler todos, né? Mas vou pegar alguns, né? Para elucidar mais do que seria esse primeiro que a gente acabou de ver, né? Nesse slide anterior aqui, né? O método, né? O discurso do método, o livro dele. E esse segundo aqui que seria as meditações metafísicas, né? Que seria, no caso, um mapa mental de René Descartes. Primeiramente, vamos lá, né? Ali a primeira, dúvida metódica de Descartes. Duvidar de tudo que já tinha conhecido, já tinha experienciado, né? Isso revisar as coisas, né? Revisar todo o conhecimento humano, né? Só que é um empreendimento muito complexo, né? E por si só, talvez impossível para uma vida só. E daí ele começa a elaborar, né? Que nem está ali, o discurso do método, as meditações metafísicas. Ele é um racionalista, né? Afirmou que toda a verdade era contestável, né? Eu estou me seguindo aqui na parte esquerda para vocês se localizarem, né? Teve uma educação escolástica, isto é, uma educação que vocês poderiam ter estudado na parte da Idade Média, né? Uma educação baseada ali com uma parte religiosa, né? E também sofreu grande influência de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? A partir disso, né?
ele tem ali a parte empirista, que admite que o conhecimento vem apenas ou em parte da experiência sensorial. A ciência só poderia derivar da ciência, né? A ciência só poderia derivar a ciência. O que é isso? A parte empirista, né, que é o contrário do Descartes, frisando bem, duas correntes filosóficas que até então vocês estudaram, né, que eles estão em polos diferentes, isto é, o racionalismo, Descartes, né, e o empirismo, né, que tem um grande nome, o David Hume, né, como um grande empirista, né, do tempo dele. Isto é, né, a partir disso, né, a gente vai ver que há duas teorias, numa qual a gente poderia conhecer e verificar as coisas pela razão, né, sem o intermédio da experiência, e outra que a gente teria que sentir as coisas, né, experimentar as coisas para realmente conhecê-las, né. Então, assim, a partir disso, né, a partir de toda essa ideia que eu passei até então, a gente vai passar, né, para a correção do exercício, né, que eu achei interessante a gente primeiramente revisar isso para dar início ao que a gente vai ver em todas as questões, né, que é Descartes. Já de início, falo para vocês, se quiserem pausar, dar uma lida com tranquilidade nisso daí, sugiro que façam. E vamos lá, né? Agora eu vou passar direto para a apostila, para vocês poderem aí estar acompanhando a leitura das questões, né? Eu tinha resolvido não ler a primeira questão, né? Mas como uma forma, né, mais didática, lerei por conta de uma coisa que eu percebi aqui, que é a questão que a gente não trabalhou ainda algum dos filósofos que está na questão. E isso talvez possa confundir vocês, possa gerar um mal-estar quando for pegar pela primeira vez essas questões. Então, digo a vocês, não se preocupem, né? Alguns dos filósofos já citados, que vão ser citados a partir de agora, nessa primeira questão do exercício resolvido e comentado, não foram trabalhados mesmos. Então, eu vou estar lendo essas questões e tentando esclarecer por cima, não de maneira a esgotar o assunto, né, porque a gente vai ter aulas disso futuramente, mas que, a partir disso, vocês tenham condições de responder e talvez, se ficar dúvida, vocês virem perguntar, né, desde que seja no e-mail, né, ou nas redes sociais, no caso, nos comentários aí, e nos grupos, né, que estão disponíveis para as questões, né. Então, vamos lá, né, o primeiro exercício, né, que é de 2009, né, adaptado da FUNESP, a gente tem ali uma primeira afirmação, né? Era urgente uma filosofia que justificasse a confiança comum na razão. Só era possível obter ao ceticismo desagregador uma razão metafisicamente fundada, capaz de se sustentar na busca da verdade, e um método universal e fecundo, né? Eu vou diretamente comparar com a solução, para a gente analisar de forma mais direta. A gente está vendo ali, ó, no cantinho esquerdo, que a primeira é Descartes, pois propõe um método para o pensamento filosófico. Então vamos analisar essa parte. Era urgente uma filosofia que justificasse confiança comum na razão. Então a gente já, peraí, comum confiança na razão. Racionalismo, né? Então, a partir disso, só seria possível opor ao ceticismo desagregador uma razão metafisicamente fundada. Além do que? Além da experiência, né? Uma razão que superasse, né, a física, né? O que tá dado no mundo. Então, a partir disso, capaz de sustentar na busca da verdade. Busca da verdade. Quando a gente pensa assim, busca da verdade e vê racionalismo, a gente pode já deduzir uma das coisas, né? A gente tem Descartes, né? E um método universal e fecundo. Método universal e fecundo, quando vocês ouvirem isso, esteja relacionado com filosofia, esteja relacionado com racionalismo, vocês têm que lembrar de O Discurso do Método, que é o quê? Uma das obras do filósofo René Descartes, né? Que vai estar o quê? Um tutorial para você, o tutorial universal e fecundo, o tutorial que poderia fazer com que as pessoas chegassem a uma verdade, né? Então aí a gente já entra nisso daí, né? Agora, né, um dos
grandes problemas, né, que eu vi nessa segunda é que a gente não trabalhou o Hegel, né? E, e eu vou estar lendo ali a questão, né? E é do Hegel, já antecipando para vocês, mas eu vou explicar ali, como eu disse a vocês, né? De maneira bem sucinta e, e rasa para vocês poderem, né? Quando tiverem a aula desse filósofo, né? Que provavelmente vai ser comigo, eu explicar de maneira mais objetiva e clara isso, né? Então vamos lá. A razão não é nem exclusivamente razão objetiva. A verdade está nos objetos, nem exclusivamente subjetiva. A verdade está no sujeito. Mas ela é a unidade necessária do objetivo e do subjetivo. Ela é o conhecimento da harmonia entre as coisas e as ideias, entre o mundo exterior e a consciência, entre o objeto e o sujeito, entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. Pessoal, esse filósofo, né, igual eu falei no começo da aula, a gente está começando a funilar mais e começando a ter um contato com vários filósofos agora, e que, sim, vai ser mais complexo. E Hegel é um filósofo muito complexo, um dos filósofos muito complexos, né? Então, assim, vamos analisar essa frase. A razão não é nem exclusivamente razão objetiva, isto é, nem exclusivamente subjetiva. Então, como analisar? Razão não é objetiva. A verdade está nos objetos. Então, a verdade não está nos objetos, não está contida neles. E nem exclusivamente subjetiva. A verdade não está no sujeito. Quer dizer, a gente tem dois polos. A verdade, né? Agora eu vou tentar, de maneira mais didática, né, explicar isso para vocês. A verdade da bola, ou a verdade que diz respeito a, ao objeto dado no espaço e no tempo, não está nele. Então, a investigação, né, desse objeto, a razão entre ele, né, e o que eu acho dele, no caso, a subjetividade, a interpretação, né, isto é, a experiência que eu tenho com o objeto e a opinião, a ideia, a, a, o pensamento que eu tenho sobre ele, né? No caso, a interpretação que eu tenho sobre esse objeto, ele não está em nenhum desses dois polos. Então, ele nem é exclusivamente um e nem é exclusivamente outro. Mas o que ele é? Ele é uma unidade necessária do objeto e do subjetivo, isto é. Então, seria um intermédio, um meio entre os dois. Isto é, vamos lá, vamos continuar lendo. Não está claro ainda, mas vai ficar. Ela é o conhecimento da harmonia entre as coisas e as ideias, entre a harmonia entre a experiência e a minha interpretação da experiência. Beleza? Entre o mundo exterior e a consciência. No caso de Hegel, a consciência seria o espírito, pessoal. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Entre o mundo exterior, isto é, os objetos, e a consciência, a minha interpretação. Entre o objeto e o sujeito, entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. O que ele está dizendo com isso, pessoal? Complexo, com certeza complexo. Mas o que seria o apanhado disso? Que a verdade seria o meio termo entre a experiência, no caso, conhecer por meio da experiência, e a da minha interpretação daquilo ali. Porque, na realidade, o Hegel está dizendo que as coisas, né, o sentido das coisas, a verdade das coisas, ela está onde? Ela está no sujeito. O sujeito, propositalmente ou intuitivamente, ele agrega o sentido das coisas. Então, a razão, né, estaria nesse polo, no dar sentido às coisas. Então, a bola só seria bola porque nós a damos alguma característica, alguma utilidade, alguma função, e a partir disso ela se torna aquilo. Não sei se ficou claro para vocês, mas friso que teremos aulas sobre isso ainda, mas que se ficou dúvida, marquem e depois eu tiro essa dúvida de vocês. Então vamos seguir. A segunda, Hegel 3. As ideias, em suma, não são simplesmente pensamentos, mas aquilo que o pensamento pensa sobre quando liberto do sensível, continua o verdadeiro ser, o ser por excelência.
excelência, né, e essa dualidade, essa questão do sensível e uma razão, a gente vai remeter o que é o Platão, pessoal. O Platão, né, da dualidade, o sensível e o material, que a gente já estudou, a gente já trabalhou lá na apostila 1, né? Lembrando. E o por último, pensamentos sem conteúdo são vazios, instituições, intuições sem conceitos são cegas. Esse é o Kant, né? Mas, como eu disse para vocês, né, a gente não estudou Kant ainda, mas ali estaria o quê? Dizendo a respeito é, de uma parte crítica, moral, né, e uma parte que também investiga sobre a questão das instituições, da intuição no sentido pensamento, né, é, é, num pensamento baseado em algo, né, e aí a gente estaria entrando num debate mais moral sobre a questão do Kant. Então aí, pessoal, a resposta é a B, né? Já foi corrigido, mas isso para vocês que fiz essa leitura com vocês explicando de maneira sucinta isso por conta de que a gente não estudou algum desses filósofos, né? Então vamos ali para os exercícios obrigatórios, sem mais delongas, né? A gente tem uma tirinha, né? Da UEL 2010. Observe a tira e leia o texto a seguir, né? A tira aqui no meu computador não tá dando para ler direito, mas eu apareço na TV, logo existo, né? Uma crítica à questão, podemos colocar ali, eu apareço nas redes sociais, logo existo, né? Posto, logo existo, né? Curto, logo existo. É, fazendo uma releitura dessa tirinha para vocês, né, pessoal? Uma questão do aparecer é existir, né? Então vamos lá. Ao enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso, que, por indústria, sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu sou também, se me engana. Que me engane o quanto possa, nunca poderá fazer, porém, que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou algo, de sorte que, depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer finalmente que este enunciado, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro. Todas as vezes que por mim proferido, ou concebido na minha mente, né? Descartes, Meditações sobre a Filosofia Primeira, né? Ali, novamente, friso para vocês, leiam as notas de rodapé onde foi extraído esse texto, pessoal. Ajudará e muito nas suas provas. Pergunta: com base na tira e no texto sobre o cogito cartesiano, é correto afirmar A. A existência decorre do ato de aparecer e se apresenta independentemente da essência constitutiva do ser. Pessoal, essa não é. Por quê? Porque a partir do momento que ele está falando, a charge está falando, sim, está fazendo uma crítica à questão do aparecer, né, na TV. Mas não é o que está dizendo ali não está conversando, né, com o filósofo. Então, assim, para o Descartes, a essência constitutiva do ser seria o pensar. E ali não aparecer, né? E a gente começa a partir disso ver que não é a, né? Por conta dessa de não conversar as duas formas de literárias ali, a tirinha e o texto. Não conversam com o autor que a gente está estudando. B. A existência é manifesta pelo ato de pensar que, ao trazer à mente a imagem da coisa pensada, assegura sua realidade. Pessoal, essa é bem fácil e bem rápida para vocês entenderem, porque não é. Se eu penso num unicórnio, eu consigo constituir totalmente um unicórnio, mas vai ser muito difícil eu ver ele na minha realidade. É básico isso. Nem tudo que você pode pensar efetivamente existe. Eu posso pensar num dragão e ele não existir. Eu posso pensar num fauno e ele não existir. Eu posso pensar em aranhas gigantes e elas não existirem, né? Então, a,
a imagem da coisa pensada não me assegura nada da existência das coisas. Então isso ficou bem claro nessas explicações que eu acabei de dar. C. A existência é concebida pelo ato originário e imaginativo do pensamento, o qual impede que a realidade seja mera ficção. Vamos ler de novo com mais calma. A existência é concebida pelo ato originário e imaginativo do pensamento, o qual impede que a realidade seja mera ficção. Pessoal, isso não garante, né, nada que a gente não esteja numa matrix, né? Lendo ali as meditações metafísicas que provavelmente já foi, né, tratada ali, e se não foi, sugiro vocês que procurem um pouquinho sobre isso, né, ou venham conversar comigo, ou com alguns professores, né, do Vai Cair na Prova, filosofia, questão das meditações metafísicas não é provar a realidade das coisas, a ficção das coisas, né? Não, mas assegurar as verdades, né? Uma verdade, né? Sobre as coisas. Então, assim, nem a existência concebida pelo ato originário e imaginativo do pensamento, a qual impede que a realidade seja mera ficção. Não. Como eu acabei de falar para vocês, a gente consegue, pelo ato de pensar, né, o originário desse pensamento não impede que a realidade seja mera ficção, né? Porque eu posso conceber coisas na minha cabeça que não são realidade, né? Mas eu não posso, ao contrário, né, visualizar alguma coisa na realidade e por meio desse método, né, constituído do Descartes, trazer uma ideia de não existir aquilo. Mas vou ser mais claro com isso, né? Que é muito complexo. Mas a ideia é de quê? De que eu pensar, eu imaginar, né? Nada impede de que tudo, né? A não ser eu, né? Porque eu penso. Então, eu penso, eu existo, né? Primeiramente, né? Vamos lá. Eu existo, eu penso, né? E daí eu concluo que eu existo, né? Então eu preciso existir primeiramente, pensar sobre a minha existência e saber que isso é real. Mas as coisas à minha volta nada me garante. Não tem uma prova concreta que todas as coisas existem, não são uma ficção. Então, já podemos descartar essa daí, pessoal. D. A existência é a plenitude do ato de exteriorização dos objetos, cuja integridade é dada pela manifestação de sua experiência, de sua aparência, né? Vamos lá, pessoal. A existência é a plenitude do ato de exteriorização dos objetos, cuja integridade é dada pela manifestação de sua aparência. Pessoal, essa daqui, vocês podem pensar assim, pode estar certa, né? Mas não, por quê? Porque nem tudo que aparenta é, né? Então, justamente por você duvidar das coisas e ao menor passo da dúvida, você puder, né? Você pode trazer, né? A partir da dúvida, você pode considerar a coisa falsa, né? Que vai estar lá no discurso do método e nas meditações metafísicas, só qualquer passo de dúvida, você pode considerar a coisa falsa, né? Então, a partir do momento que você olha para a coisa, você vê o objeto, né? A sua manifestação dada pela sua aparência. Então, nem tudo que aparenta ser é. Então, o Descartes está o quê? Fazendo essa investigação sobre a verdade das coisas, né? Então, estou pensando em algum exemplo para vocês, mas coisas simples, né, de cunho matemático, de caráter matemático, é muito tranquilo para vocês entenderem. Então, vamos lá. Um quadrado, quantos lados? 4. Isso, em nenhum outro lugar, mudará. Então, isso sempre será isso, né? Mas, algumas coisas, e agora eu vou entrar num papo de louco para vocês, que
a manifestação da sua aparência, né, não garante isso. Exemplo, né, a vela. A vela, a aparência dela é um cone, né, de cera, né, mas a partir do momento que eu a queimo, né, eu acabo corrompendo, né, o quê? Sua integridade, da sua aparência. E por aí a gente vê que o quê? Que essa transitoriedade da matéria, né, não me garante que eu consiga averiguar a verdade da coisa, né? Então, assim, a partir dessa ideia, né, espero que fique claro para vocês que é um assunto complexo, né? Não é um assunto que vai se acabar por aqui, mas que não garante, né? Essa esterilização não garante, não é garantida pela manifestação da sua aparência, né? E a última, né, que é a verdadeira, né, que é a correta, a existência é a evidência revelada ao ser humano pelo ato próprio de pensar. A existência é a evidência revelada ao ser humano pelo ato de pensar. Então, assim, eu sou, eu existo, eu penso. Eu penso, logo eu existo. Então, um exemplo muito mais simples para vocês decorarem, né? Penso, logo existo é muito fácil, mas eu duvido, eu penso, então eu existo. Então, o ato de você duvidar é o ato de você pensar. Quando você pensa, você existe. Porque o pensar requer o que? Um agente. E o agente do pensar é o ser humano, é o indivíduo. E a partir disso, tudo é possível, né? Mas de tudo que é possível, tudo pode ser falso, menos que eu existo. Então, a existência, o que é? É a prova, o ato de pensar é a prova da existência do ser humano, né? Dos indivíduos. Pode ver que o papo, né, pessoal, ele começa a ficar muito mais denso, né? Por conta do quê? Do apanhado de ideias e de conceitos, né, que a gente está aprendendo e vai se acumulando, e é justamente esse fator que a gente precisa tomar cuidado, né, e saber separar, né, dividir, que nem o discurso do método do Descartes. Então, vamos lá. 2, Enem 2016. Nunca nos tornaríamos matemáticos, por exemplo. Embora nossa memória possa Vamos de novo. Nunca nos tornaríamos matemáticos. Por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos. Por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, nem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Descartes, né? As regras para a orientação do espírito, também uma das primeiras obras ali, e que recomendo a leitura, bem breve, e se preciso, disponibilizo para vocês, né? Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da investigação da natureza empírica? Não, né, pessoal? É racionalista. Então, natureza empírica já pode descartar. Retomada da tradição intelectual. Pessoal, em nenhum momento o Descartes tá propondo uma tradição, ele está rompendo, né? Ele está botando em dúvida tudo, né? Então, já cai sobre terra sobre essa ideia. Imposição de valores ortodoxos. Não, também, né? Apesar de a gente ter ali essa ideia, né, que vai ter uma característica muito peculiar, né, a questão de um Deus, a questão de duvidar de um Deus, de um gênio maligno, da Constituição de Verdade, a gente não tem uma imposição, né, a gente tem a dúvida, né, Descartes institui a dúvida. Então não é assim. Autonomia do sujeito pensante, né, essa, pessoal, né? Autonomia. E a gente estava dizendo ali no texto, não adianta você ler todos os livros, mas você não pensar por si, né? Você acaba virando que um capacho, você vai estar estudando, reproduzindo história, né? Você vai estar o quê? Repetindo as coisas, né? Você vai estar repetindo Platão, repetindo Aristóteles, mas e aí? Qual é a tua?
que você pensa sobre isso? Então, a filosofia está para isso, né? Essa orientação do espírito, que é a orientação do pensar, né? Espírito para Descartes é o pensamento, é o quê? É você saber o que se por uso dessa razão, se tornar, ter uma autonomia, né? Uma autonomia para investigar as coisas. E aqui não é certo liberdade do agente moral, né? A gente não pode descartar já por conta de a D estar certa, né? Próximo. PR, no livro Discurso do Método, 1537, Descartes estabeleceu algumas regras para bem conduzir a razão, né? Pessoal, essa é uma questão bem extensa, né? E digo para vocês, né? Tomem cuidado. Aqui tem muito conceito, então é muito densa essa questão e é fácil de se confundir. Então, por partes, eu vou já falando o que é verdade, o que é uma falsidade aqui, para a gente poder, a partir daí, né, chegar lá e concluir qual que é a correta. Né? Vamos lá. Somente acolher alguma coisa como verdadeira após conhecê-la de maneira evidente. Então, correto, né? Então, Descartes está propondo exatamente isso. Você só pode afirmar que alguma coisa é verdadeira quando tudo a leva a ser verdadeira, né? Então, tem que ser distintamente verdadeira. Não pode conter nenhuma dúvida nisso daí. Então, a primeira, ok. Segunda, somente acolher como falso aquilo que foi estabelecido empiricamente como falso. Pessoal, não. Né? É o racionalista, novamente, empiricamente como falso, é muito fácil, que nem Descartes disse, que no começo de sua obra, que uma vez os sentidos já me enganaram, e quem me garante que eles não me enganarão novamente, né? Então, a partir do momento, tudo que os meus sentidos podem sim averiguar as coisas como verdadeiras, mas como também falsas, porém, eles nada me garantem que isso é uma verdade. Então, somente a razão, né, e essa investigação poderia instituir isso, né, as verdades. Então, a 2 não é. 3. Dividir cada dificuldade a ser examinada em quantas partes forem possíveis e necessárias para resolvê-lo. Sim, né? Lembra do comecinho que eu falei para vocês pausarem? Lá tem um spoiler muito bom disso. É o que? Você dividir, fragmentar em partes pequenas que seriam de mais facilidade de resolução delas, e a partir disso você conseguir decifrá-las, né? Você conseguir, a partir desse método, né, racional, né, poder instituir as verdades da sociedade sobre as coisas. Então, 3 é. 4. Refletir antes de tudo sobre as dificuldades em seu aspecto global, privilegiar sempre o todo em detrimento das partes. Pessoal, não, essa não está certa por conta de quê? A gente acabou de dividir tudo, né? E a partir de dividir tudo, né, você acaba solucionando as partes, uma por uma, né? E depois você junta. Então você não vai olhar no macro, não, você vai olhar no micro, você vai separar as coisas. Então não é, né? Você sempre acaba privilegiando, né, a busca pela verdade, sim, ela é o macro, né? Ela é o objetivo, né? Mas você sempre tem que o quê? Pegar as partes, resolver elas primeiro, e depois, né, ir unindo elas para completar o quebra-cabeça, que esse quebra-cabeça seria a verdade. Sim, conduzir em ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir um pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais complexos compostos. Então aí, pessoal, a gente já viu o que eu acabei de dizer, né, na questão anterior sobre o quê? Sobre a questão de você começar do mais fácil, né, mais básico. Talvez mudando um pouquinho, não o mais fácil, mas o mais básico. Então, assim, o que seria uma coisa tão essencial que eu já citei aqui para vocês? Os conhecimentos matemáticos. Os conhecimentos matemáticos são muito importantes no pensamento de Descartes. E a partir disso, né, a partir dessa ideia essencial, ideia básica, né, não fácil, básica, desse fundamento das verdades, a gente poderia começar aí a subir os degraus, né, subir a complexidade das coisas. Então, 5 é
A 6, conduzir em ordem os pensamentos, começando a examinar as coisas a partir da sua importância moral, até chegar à sua importância histórica. Também não, né, pessoal? Ali Descartes não está falando de uma moralidade, né? Então, e nem de uma questão histórica, mas sim, como eu disse, né, que é pegando um tutorial para descobrir a verdade das coisas, né, um método. A 7, fazer para todos os procedimentos revisões e enumerações completas para ter certeza de que nada foi omitido. Sim, pessoal, essa é mais uma, ok? Seria o quê? A partir do momento que você investigou as coisas, investigou esse objeto de estudo que vocês estão, que vocês, ou o filósofo, ou qualquer um está empreendendo, você pega e revisa, né? É o check-up que você não fez algo errado, né? Você não levou como verdadeiro algo que está em dúvida, né? Ainda está não certo. Então, a partir disso, a gente vê que, sim, a 7 está correta. A 8, aceitar a fé como fonte de conhecimento a partir da qual tudo pode ser pensado. Também não, pessoal. Jamais a gente teria ali, sim, um debate depois, lá nas meditações metafísicas sobre um Deus, mas a fé não estaria em voga por conta dessa ideia de um racionalismo, né? A fé, ela estaria num caráter mais metafísico, né? Mas a fé não seria não teria como provar, né? Então que ela não seja uma verdade. A fé está em outro âmbito de conhecimento. Importante salientar isso. E a 9, por último, observar a natureza para aprender a pensar. Também não, né? Essa também não está certa. A observação da natureza, ela pode ser levada em conta? Pode. Mas ali a gente tem o quê? Um caráter mais impositivo da autonomia, que nem eu falei, do ser pensante. Então a gente tem ali o quê? Não somente observar, né? A gente tem também que agir, né? Por meio do raciocínio, a decifrar essas coisas. Então qual que seria? A letra B, né? A1, A3, A5 e A7, né, pessoal? Vamos lá. Para frente. Próxima questão. 4. O FPR 2018, né? Mas logo em seguida adverti que enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que pensava fosse alguma coisa, e notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar. Julguei que podia aceitá-la sem escrúpulos, como o primeiro princípio da filosofia que procurava, né? Pessoal, essa é uma questão que estava presente no, no ano que eu prestei vestibular, 2018, né? Pera, deixa eu pensar. 18. Não, essa não tava, mas bola pra frente. Um ano depois. Mas tive contato com essa questão. Então vamos lá. O texto citado corresponde a uma das passagens mais marcantes da filosofia de Descartes, um filósofo considerado por muitos intérpretes como o pai do racionalismo. Como base do texto e das ideias gerais do racionalismo, é correto afirmar que o racionalismo tem como garantia da verdade a experiência. Não, pessoal, né? Racionalismo não tem nada a ver com empirismo, né? Então não tem nada a ver com a experiência. Descartes é um filósofo empirista, já cai sobre terra, né? Visto que faz experiências do pensamento, então não, né? Empirismo, lembrando, empirismo, empirista, tem a ver com experiência, por meio das vias condutores de estímulos, cinco sentidos. Mais fácil, né, de vocês entenderem a partir disso, né? Então, pensar, experimentar uma coisa por pensamento não seria empirista, tá bom? Descartes inaugura um tipo de busca pela verdade que se ampara no exercício. Essa, né, pessoal? É a C, né? Por conta do quê? Da ideia de uma autonomia do agente que pensa, e ele empreende o quê? Uma investigação sobre essa busca, né? Esse objeto de estudo. Então, o que seria o exercício aí? A investigação, né? A dúvida, né? O penso, logo existo, duvido, penso, logo existo. Então, é a C, pessoal. D, a expressão penso, logo existo é uma das suposições dos céticos sobre o conhecimento.
Essa poderia, né, confundir vocês, mas digo a vocês que não se confundam por conta do que? Suposição dos céticos sobre o conhecimento. Não é é uma expressão categórica, né, do Descartes. Então, assim, vocês podem ver que a postura, o ceticismo, né, uma postura cética, no termo comum da palavra, ela teria como duvidar de tudo. Vocês podem falar assim, eu sou meio cético, duvido de tudo. Mas, nesse âmbito comum da palavra, a gente tem que levar em conta que o cético duvida de tudo, mas ele não vai atrás, né? E o ceticismo, que é uma postura filosófica de investigação, né, seria o quê? Seria uma ideia do que você empreender busca. Então aí vocês poderiam até se confundir. Mas assim, quando falou penso logo existo, é Descartes. Ponto. Né? Então a gente cai sobre terra por conta do quê? É um lema do Descartes sobre o existir, não sobre a questão do conhecimento sobre as coisas, né? Mas sim sobre o que é mais fácil de conhecer. E o que é mais fácil de conhecer é a minha própria existência. E Descartes não busca um princípio seguro, pois duvidava de todas as coisas. Descartes, sim, procurava um princípio seguro, né? Porque ele duvidava, sim, de todas as coisas, mas, sim, existiam coisas tão reais e tão distintas em sua existência que garantiam a prova das outras, né? Que poderia gerar conhecimento, né? Uma delas é o que eu existo, né? Então, se eu duvido, se eu penso, se eu penso que eu sou, então eu posso, a partir disso, né, eu estou dado no universo. E a partir de tudo isso eu posso conhecer as coisas, né? Por meio do quê? Da razão. Lembrando bem, da razão. Agora, os exercícios complementares, pessoal, eu sei que é uma aula pesada de correção de exercício, porque tem muito conteúdo. Confiram aí na apostila de vocês, revisem. Digo a vocês, se quiserem dar uma pausa, dar uma respirada, que a gente vai estar agora nos exercícios complementares, vai tomar uma água, volta rapidão, dá aquela esfriada no cérebro e let's go. O EL 2008 é amplamente conhecido na história da filosofia como Descartes coloca em dúvida todo o conhecimento, até encontrar um fundamento inabalável, uma espécie de princípio de reconstituição do conhecimento. Nesse processo, Descartes elege uma regra metódica que o orienta na busca de novas verdades. A regra geral que orienta Descartes na busca de novas verdades é, vamos lá, a possibilidade do mundo externo. A possibilidade do mundo externo. Vamos ler todos. A possibilidade de unirmos corpo e alma. A clareza e a distinção. A clareza dos juízos matemáticos. A ideia de que o corpo e a alma são entidades distintas. Vamos lá, vamos revisar agora. A possibilidade do mundo externo. Né? A regra geral que orienta Descartes na busca de novas verdades é. Lembrando, pessoal, discurso do método, uma coisa só pode ser considerada verdade se ela for o quê? Se nada possa ficar em dúvida sobre ela. Né? Ela tem o quê? Ela tem uma clareza, ela é clara, ela é verdade. Então, assim, se eu falar para vocês que vocês pensam, e vocês concluem que vocês pensam, e a partir do pensamento vocês concluem que há quem pensa, logo o indivíduo que pensa, logo vocês existem. É um quê? É um que a gente diz é uma coisa óbvia, né? Não é óbvio. Não é óbvio. Nada óbvio isso. Por quê? Porque eu acabei de convencer vocês, e vocês se convencerem a partir do que eu disse, que isso é uma verdade. É claro isso. Tão claro que nem eu falar que um quadrado tem 4 lados. E ninguém vai, a partir disso, tentar duvidar de mim, né? Mas agora, se eu falar para vocês, fizer uma conta enorme aqui, na minha cabeça, eu não vou dar o resultado correto. 2 mais 5 mais 3 dividido por 3 vezes 5 vezes 2 vezes 0. Alguns podem se confundir, né? Porém, né, a gente posso dar um resultado da minha cabeça aqui, não fiz essa conta intencionalmente para vocês, intencionalmente no sentido de fiz aqui, notado aqui do lado, anotado no meu celular, não.
Só fiz na minha cabeça. Vou falar para vocês que é 20. Daí vocês vão aí, pera, vocês vão ficar, puta que pariu. Putz, desculpe, não posso falar palavrão. Coloca um bip aí. A partir disso, né, a gente tem o quê? Muitas pessoas falam assim, mas será? Será que é verdade que essa soma do professor tá correta? Daí vocês vão pensar assim, putz, tá em dúvida, quer dizer, tá em dúvida, pode saber que você pode colocar que como é falso. Vocês podem falar, pô, pode ser que não seja 20. E realmente, pode ser que não seja. Mas se eu falar para vocês que um triângulo tem 3 lados, é óbvio, vocês vão precisar discutir comigo e vocês vão que essa ideia é clara e distinta. Então, eu já respondi a pergunta de vocês, né? C é clareza e distinção. Por quê? Porque uma ideia tem que ser, o princípio tem que ser claro, né? E distinto, né? Sem dúvidas, né? 6. Leia o seguinte texto de Descartes. Considerei em geral que é necessário a uma proposição para ser verdadeira e certa, pois, como acabara de encontrar uma proposição que eu sabia sê-lo inteiramente, pensei que devia saber igualmente em que consistia essa clareza. Tendo percebido que nada há no penso logo existo, que me assegure que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que, para pensar, é preciso existir. Pensar pode tomar por regra geral que as coisas que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras. Lembrando que foi tudo que eu falei acima, né, em um pouco dos vídeos anteriores. Com base no texto e nos conhecimentos sobre pensamento cartesiano, é correto afirmar que, né, para Descartes, a proposição penso logo existo não pode ser considerada como uma proposição indubitavelmente verdadeira. Não, pessoal. É a única que ele já está falando para vocês que é indubitavelmente verdadeira, é o que eu penso, então eu existo, né? Então, a partir dessa ideia, né, a gente vê que o quê? Que tá errado essa questão e não é por conta de que realmente, se eu penso, eu existo. Embora seja verdadeira a proposição penso logo existo, é uma tautologia inútil no contexto da filosofia cartesiana. Não é, né? Porque a partir do momento que você sabe que você existe, né, a partir daí você pode começar a investigar qualquer coisa, né? Agora, se fosse inútil, né, se fosse uma tautologia, né, que seria uma coisa óbvia, uma coisa que leva, é óbvio que eu penso, então eu existo. E se isso fosse inútil, não seria um pressuposto básico de toda a filosofia dele. Então, se isso fosse inútil, né, eu não poderia conhecer as coisas, né, se eu não existo, né, como que eu vou conhecer algo se nem eu existo, né? Então, se eu não existo, as coisas não existem. É uma coisa a se questionar, pessoal. Então, não é. C. Tomando como base a proposição penso logo existo, Descartes conclui que o que é necessário para que uma proposição qualquer seja verdadeira é que ele enuncia algo que possa ser concebido clara e distintamente. Novamente, pessoal, vocês podem ver que na questão anterior, né, já está dizendo que clara e distintamente. Eu expliquei ali em cima para vocês justamente isso, que algo que a proposição penso logo existo é justamente isso, é uma prova que a partir disso a gente tem que, para conceber uma verdade da coisa, uma coisa como verdadeira, ela tem que ser clara e distinta, ela não pode gerar dúvidas para vocês, né? Igual a quê? A minha sominha lá e minha multiplicação, divisão que eu fiz, que a gente não descobriu o que foi aquilo, né? Qual é o resultado daquilo. Se alguém fez aí e deu 20, é porque foi muita coincidência, né? Então vamos lá. Então é a C, né? Daí a D, Descartes é um filósofo cético, uma vez que afirma que não é possível ter certeza sobre a verdade de qualquer proposição. Como eu disse para vocês, cético no senso comum, né? Uma pessoa que duvida de tudo. Mas o Descartes, ele empreende uma investigação, né? Então, ele sim, né? Ele fala que sim, a gente pode duvidar de tudo, mas, né, a gente consegue ter algumas certezas, né? Então ali, quando ele diz uma vez que afirma que não é possível se ter certeza sobre a verdade de qualquer proposição, penso logo existo é uma proposição e a gente pode considerá-la como verdadeira. Então aí a gente já cai sobre terra mais uma das questões. Tomando como exemplo a proposição penso logo existo, Descartes conclui que é uma proposição.
vamos ali para cima. Qualquer só pode ser considerada como verdadeira se ela tiver sido provada com base na experiência. Novamente, pessoal, o empirismo caindo aí, caindo sob terra, né, justamente num filósofo que é racionalista. A 7, ao analisar o código ergo sum, isto é, penso, logo existo, né, de René Descartes, conclui-se que o pensamento é algo mais certo que a própria matéria corporal. Interessante. A subjetividade científica só pode ser pensada a partir da aceitação de uma relação empírica fundada em valores concretos. Vamos ler todos. O cartesianismo, né, o eu cartesiano, é uma ideia emblemática e representativa da ética que insurgia no século XVI. Descartes consegue infirmar todos os sistemas científicos e filosóficos ao lançar a dúvida sistemático-indutiva respaldada pela ideia iluminista de métodos incipientes da revolução científica. Pessoal, vou antecipar para vocês. O pensamento é algo que mais certo que a própria matéria corporal, né? Por quê? Porque logo, novamente, como a gente está vendo na aula inteira, vocês estão cansados de ouvir falar, o penso, né? A matéria, o pensamento, né? O espírito, né? Que é o espírito para Descartes é o pensamento, é algo mais concreto que qualquer coisa corporal. Né? Isso eu posso provar que existe de uma forma tranquila. A subjetividade científica só pode ser pensada a partir da aceitação de uma relação empírica fundada em valores concretos, meio confuso, né? Então, não é ela. Então, vocês podem ver que não tem nada a ver, né? De valores concretos, valores, novamente, moral, não tem nenhum valor nisso. O eu cartesiano é uma ideia emblemática, representativa da ética, que insurge ética. Então, a gente está estudando ética agora, né? Ela vai estar presente em outro momento. Quando a gente fala de Descartes, a gente vai estar falando do quê? Racionalismo, procura pela verdade, método, meditações metafísicas, né? E não sobre ética. E Descartes consegue infirmar todos os sistemas científicos e filosóficos, lançar a dúvida sistemática, indutiva, respaldada pelas ideias iluministas e métodos. Cansei, mas não é essa também, por quê? Porque ele coloca em dúvida tudo, mas ele não consegue botar tudo abaixo, né? Ele duvida de tudo, né? Mas ele não tá destruindo todas as ideias e todas as teorias até então. Ele está colocando em dúvida, né? A matemática, Descartes, né? Ele vai falar que sim, a matemática é uma coisa básica, né? Que está presente, né? Ela é um modelo científico, tá ok, né? Ela seria uma coisa, uma fundação, né? Da verdade, de um princípio de verdade, um princípio para conhecer a verdade, né? Exemplo, né? Os lados de um quadrado, a forma, né? Dentre outras coisas. Então, voltando, né? Né? Que o pensamento, o espírito é mais fácil de conhecer de qualquer outra coisa, inclusive, uma das ideias principais, títulos das meditações metafísicas, né? De que o espírito é mais fácil de conhecer que qualquer outras coisas. E a última, né, pessoal, que vocês já devem estar cansados de filosofia por hoje, né? O principal problema de Descartes pode ser formulado no seguinte modo: como podemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro? Como cético, ele parte da dúvida, mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na medida terceira, Descartes afirma: engana-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo, ou que algum dia seja verdade, que eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que eu existo. Né? Então vamos lá. Com base no enunciado, considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o conhecimento, é correto afirmar: todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão, já que ambos são falhos e limitados, portanto, o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que se apresentem certas e indubitáveis. Não é? Né? É uma questão muito complexa, né? Por conta do que todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos sentidos nem pela razão. A gente vê que o quê? Que a gente tem uma valorização da razão aí, né? Então, a partir daí, a gente já vê que não tá muito bom essa questão para tratar como verdadeira.
já que ambos são falhos e limitados. A razão e os sentidos são falhos e limitados? São falhos e limitados. Mas os sentidos são mais ainda limitados que a razão, né? E a partir disso, né, o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que se apresentam certas. Então, opinião, então, subjetivo? Não, ninguém tá falando de subjetividade. A gente está querendo o quê? Fundamentar, cientificamente fundamentar de uma forma que a gente consiga, né, através do método, alcançar uma verdade, né, clara e distinta, né. O conhecimento seguro, agora B, né, que se resiste à dúvida, apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito como às próprias coisas, que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os fenômenos observados. Então, assim, se eu... aqui está basicamente dizendo que o quê? Que se eu uma hora o quadrado ele tem 5 lados e uma hora o quadrado tem 4 lados. Por quê? Porque são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os fenômenos observados. Não, porque o quadrado sempre vai ter 4 lados, né? Nem que o quê? Que eu esteja acordado, né? E que eu esteja sonhando, né? Porque no sonho eu poderia imaginar, né, uma forma matemática com outras propriedades, mas aí eu saberia que eu estou sonhando. Mas na existência, na concepção real das coisas, a gente vê que o quê? Que as coisas elas são. Então o quadrado sempre vai ter 4 lados. E a partir não depende de uma circunstância. Isso sempre vai ser isso. Assim como 2 mais 2 sempre será 4, independente da circunstância, dependente de se eu estou sonhando ou se eu estou acordado. C. Pela dúvida metódica reconhece a contingência do conhecimento, uma vez que somente as coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real. Novamente, caindo no empirismo, e empirismo não tem nada a ver com Descartes. Então, não é essa. A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo e universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode alcançar. Pessoal, a gente tem um debate, sim, né? Essa seria uma das questões que poderia conferir vocês. Sim, a gente tem um debate sobre Deus nas meditações metafísicas. Descartes fala sobre Deus, né? Ele fala da existência de Deus, né? Mas é complexo pela questão é complexo não. Assim, a gente tem ali a existência de Deus provada, né? Proposta por Descartes, a gente tem. Porém, uma coisa mais essencial que isso é que eu existo, né? Então, ali, o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode alcançar. Não, não é a única, não. A gente pensa, se a gente pensa, a gente existe, né? E aí, que é a certa, a condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro. De certo modo, que ele resista à dúvida mais obstinada. Então é essa prova e exercício do método, né? Do discurso do método de Descartes. Vou voltar agora aqui para falar com vocês novamente, né? E aí, pessoal? Então, assim, hoje a gente termina por aqui a correção de exercícios, né? Eu vou estar corrigindo os próximos exercícios das aulas, da aula 9, né? Vou estar ministrando a aula 10, 11 e 12. A gente vai estar falando de alguns grandes pensadores, né? Modernos, né? Da filosofia. E digo para vocês, agora a gente, igual eu iniciei essa aula, né? Para vocês se atentarem, né? A gente está estudando muitos conteúdos simultaneamente. A gente está em quarentena ainda. E fico disponível, como sempre, para tirada de dúvidas, né? Para elucidar as coisas que possivelmente apareçam de filosofia. Não importa se é a filosofia que já passou, né? A filosofia que já foi da apostila 1, que ficou dúvida, que surgiu dúvida, independente. Estou aqui para ajudar vocês. E desejo, né? Finalizando a correção de exercício de hoje, uma boa semana, né? E se cuide, né? Quem puder se manter em quarentena, que fique.
e cuidem das pessoas à sua volta, né? Tchau, pessoal!